Olá, meus irmãos, estou aqui para acompanhar com vocês mais uma lição da nossa escola bíblica. Passamos aí um período sem nenhuma lição, mas agora nós vamos continuar com as lições. E eu gostaria de tratar com os irmãos hoje a respeito da lição 45, que tem o tema Consolando os Desanimados. Consolando os desanimados. Nós estamos usando como base a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Na lição 44, nós pegamos a primeira parte desse verso. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. E hoje trataremos da segunda parte. Irmãos, nós, porém, vos exortamos a consolar os desanimados. Então, nós estaremos tratando deste tema, um tema que acredito ser, inclusive, importante para o momento em que estamos vivendo, onde muitas pessoas, inclusive irmãos, têm ficado preocupados, com medo e até desanimados frente à pandemia que está ao nosso redor. Mas seja nessa circunstância ou em qualquer outra circunstância de dificuldade, perda de um ente querido, a perda de um emprego, incertezas, é comum que certos cristãos fiquem desanimados diante disso. Então nós vamos tratar sobre o que a Bíblia diz que nós, como crentes, como filhos de Deus, devemos reagir diante desses irmãos que se encontram desanimados. Como podemos ajudá-los? E caso você esteja nessa situação como um irmão desanimado neste momento, que possa aproveitar também essas lições para compreender como a palavra de Deus e como a comunhão com os irmãos pode fortalecer você. Então, nós já lemos aqui o texto base e eu gostaria de trazer para vocês, meus irmãos, uma ilustração para que possamos começar a nossa lição. E a ilustração diz assim: em sua palestra Superando o Desânimo, o químico e professor de biologia química John Yates contou a seguinte história. O Dr. Carl Menninger, famoso psiquiatra, fez certa vez uma palestra sobre saúde mental. No momento em que ele respondia perguntas da plateia, alguém indagou: o que o senhor recomendaria a uma pessoa extremamente desanimada? A maioria das pessoas pensou que ele recomendaria um psiquiatra, mas ele não o fez. Para surpresa do público, o Dr. Menninger respondeu: vá até a casa dessa pessoa e leve consolo a ela. Para ajudar alguém a superar o desânimo, envolva-se na vida dela, concluiu Yates. Esse é o princípio que encontramos na palavra de Deus. Como os desanimados podem ser ajudados? Por meio do consolo de irmãos. Quando nós nos dispomos a nos aproximar daqueles que estão desanimados e levar até eles consolo, desta forma, então, estamos agindo conforme a palavra de Deus, ok? Muito bem. O primeiro ponto da nossa lição hoje é estimule. Estimule. Hebreus 10, 24 diz assim: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Pensemos em como nos estimular. Este é o princípio da palavra de Deus. Mas o que tem a ver consolar os desanimados com estimular? Nós vamos ver nesse tópico após uma pequena introdução. A nossa introdução, ela diz o seguinte: ao contemplarmos a criação de Deus, podemos observar a criatividade do artista divino, as inumeráveis formas, cores e perfumes revelam o caráter imaginativo do Senhor do universo. Assim como os minerais, as plantas e os animais foram alvos da genialidade inventiva de Deus,
Assim também os seres humanos foram criados com traços bem particulares. Enquanto uns são extrovertidos, outros são retraídos. Enquanto uns são engraçados, outros são contemplativos. Enquanto uns são fortes emocionalmente, outros são fortes fisicamente, etc. Com essa introdução, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus, Ele não criou em série as coisas que Ele fez. Não como uma fábrica de veículos que fabrica centenas, se não milhares de veículos idênticos para serem vendidos depois. Não. Deus, o nosso Senhor, é um Deus criativo. Ele criou diversas espécies de animais, diversas espécies de plantas e até de minerais. Você já viu quão diferente é o carvão do aço, do ouro, do ferro, não é? Lembrando que o aço é uma fabricação humana a partir de minerais que Deus, Ele deixou para nós na terra. Bom, o fato é que servimos a um Deus criativo. E por meio da criação dele, podemos contemplar a beleza que ele deixou para que contemplássemos e assim pudéssemos admirá-lo. Será que Deus, diante de tamanha criatividade, ele criou as pessoas de uma maneira uniforme para que todas fossem iguais às outras? Bom, se nós partimos do princípio da própria criação de Deus, onde ele quis criar diversidade, nós podemos olhar, meus irmãos, para a criação dos seres humanos e ver que também os seres humanos possuem particularidades, ou seja, nós não somos iguais. Até mesmo os gêmeos, não é? Aqueles univitelinos que têm uma aparência muito semelhante do outro, possuem diferenças que os distinguem e aqueles que conhecem gêmeos sabem disso. O fato é que Deus quis assim, fazer cada um com um tipo de personalidade, com características diferentes, talentos diferentes e até mesmo com dons diferentes quando esses se encontram com o Senhor Jesus. Bom, diante disso, nós olhamos para as Escrituras e vemos a perfeição da palavra de Deus, que vai falar conosco a respeito de relacionamentos, mas vai levar em consideração essas diferenças. As diferenças que há entre as pessoas. E isso é maravilhoso. Por isso eu quis destacar aqui na lição, seguindo, o seguinte aspecto. Não é de se admirar que a igreja seja uma amostra dessa diversidade, com pessoas diferentes em muitos aspectos, mas igualmente herdeiras do reino de Deus pelos méritos de Jesus. Diante dessa realidade, a Bíblia nos fala sobre a melhor forma de nos relacionarmos uns com os outros, em meio à diversidade de pessoas que há no corpo de Cristo. Dentre os vários tipos de pessoas, há aquelas que a palavra de Deus chama de desanimadas. Então entenda, a Bíblia diz que existem pessoas que possuem uma característica natural de serem desanimadas. Mais à frente eu vou explicar sobre o sentido dessa palavra no termo usado aqui. Mas por enquanto, pense apenas nisso, no fato de que Deus, Ele criou pessoas diferentes e que há pessoas com uma característica desanimada. Quando nós olhamos para o texto de 1 Tessalonicenses, que lemos aqui no início, nós vamos ver que no original, em grego, o termo usado ali para desanimados quer dizer literalmente sem alma. Entenda bem, não que a pessoa não tenha alma no sentido literal, é um sentido figurado, para dizer que é uma pessoa sem vivacidade, uma pessoa sem vigor. É isso que o termo representa.
São pessoas com baixo estoque de vigor, geralmente mais tímidas, que tendem a esmorecer facilmente, desistindo quando as coisas parecem difíceis. Essas pessoas não são capazes de suportar as adversidades e acabam cambaleando, abatidas e desanimadas. Olha que interessante, meus irmãos. A Bíblia diz que há pessoas que, em relação ao vigor, essas pessoas têm um tanque, se a gente pode chamar assim, um tanque de combustível pequeno. Ou seja, elas armazenam pouco vigor. Então, quando vem a dificuldade, os momentos difíceis, elas então logo perdem o vigor. É como se o tanque de combustível esvaziasse mais rápido do que o das outras pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas note bem o seguinte detalhe. A Bíblia não diz que essas pessoas precisam ser admoestadas ou repreendidas. Elas precisam ser consoladas. São crentes sinceros que possuem como particularidade o desânimo quando são envolvidas pelos redemoinhos da vida. Mas como devemos consolar estes irmãos? Esta é a pergunta. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta lição. Nós devemos consolar os desanimados a partir de pelo menos 3 ações que envolvam estímulo, é a primeira, encorajamento e conforto. Como então devemos consolar os desanimados? Através de estímulo, encorajamento e conforto. O que é estimular? Estimular é produzir ânimo para que esses irmãos possam seguir em frente. Eles precisam de ajuda extra para viver a vida cristã. Precisam de irmãos que lhes demonstrem amor através do envolvimento pessoal. Não são todas as pessoas que são assim. Mas existem irmãos na igreja que são assim. Nós devemos estar atentos a isso. E eu quero trazer aqui uma figura esportiva para que a gente possa compreender a maneira pelo qual devemos estimular os nossos irmãos. Vale lembrar que nas Olimpíadas, os revezamentos sempre são uma atração à parte, principalmente nas competições de natação. Este é o momento em que a prova individual se torna coletiva e não são raras as vezes em que nadadores superam seus desempenhos individuais em prol dos companheiros. Isso aqui é muito interessante para nós também. Por quê? Quando nós assistimos os Jogos Olímpicos, e eu particularmente gosto, né, de assistir esportes, principalmente olímpicos, quando nós vemos o revezamento, 4 por 100 metros, né, na natação, você tem ali 4 pessoas que vão revezar, cada uma nada 100 metros, e então ela sai da água e outra pula no lugar dela. Você já deve ter visto esse tipo de prova. A questão é que, quando nós olhamos para o Brasil, né, nesse tipo de prova, você deve recordar que, geralmente, nas provas de natação, o Brasil tem ali 1 ou 2 nomes que se destacam, não é? E acabam ganhando medalhas. Mas o Brasil também ganha medalhas no revezamento. Ou seja, olha o que acontece. Aqueles outros 2 nomes que não são tão conhecidos e que muitas vezes sequer conseguem um bom desempenho no individual, são esportistas que, quando vão para o revezamento 4 por 100, eles se dão melhor. Eles superam a sua marca individual quando estão nadando em grupo. E isso é muito interessante, porque é exatamente assim que acontece na igreja. Isso ocorre na vida cristã, na corrida cristã. Ao serem estimulados e engajados, os desanimados espirituais, aqueles que geralmente
caminhando na vida cristã sozinhos, têm dificuldades quando enfrentam lutas que a vida lhes impõe, quando eles são estimulados, engajados e unidos aos demais irmãos, são capazes de se superarem diante dos desafios. Olha que coisa tremenda, né? É claro que é o Espírito Santo que realiza esse trabalho de fortalecimento, mas o Espírito Santo usa a igreja para isso. E isso é tremendo demais. Então, meus irmãos, engajar os demais irmãos, estimulá-los, né, de uma maneira que eles se sintam aí amados, de uma maneira que eles sintam-se pessoas que fazem parte do plano de Deus para a igreja. Então, quando eles estão caminhando, juntamente com outros irmãos que os estimulem, eles dão mais de si. Eles avançam mais na vida espiritual e vencem com menos dificuldade os momentos de dificuldade que possam enfrentar, ok? Por isso, a palavra de Deus diz que devemos consolar os desanimados, para que eles possam desenvolver na carreira cristã de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz, através do estímulo, ok? Muito bem, eu quero fazer aqui para você 2 perguntas para que você possa pensar sobre elas. Primeira pergunta: você já foi estimulado por algum irmão? Gostaria que você pensasse agora. Já houve algum momento na sua vida em que você se sentiu desanimado espiritualmente por algo que tenha acontecido a você ou algum ente querido próximo, e então um irmão foi lá e te estimulou? Isso já aconteceu com você? Agora, pense na seguinte pergunta: você já estimulou alguém? Isso é uma pergunta importante, porque não devemos olhar apenas para aquilo que necessitamos, mas também para aquilo que os que estão ao nosso redor necessitam. E isso envolve estimular os nossos irmãos. Você já estimulou alguém? Se você ainda não fez, deve fazê-lo, ok? Proponha isso no seu coração, tá bom? Mas sigamos então com a nossa lição. E o segundo ponto aqui do consolo aos desanimados envolve o encorajamento. Encoraje. E eu quero tomar aqui como base Atos 16, verso 40, que diz assim: eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Esse texto é um texto maravilhoso. O capítulo 16 de Atos é um capítulo que particularmente eu gosto muito. E o que temos nesse capítulo? E eu quero contar rapidamente a história para você. Nós temos aqui Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam em Tessalônica e ali eles apanharam muito por pregar o evangelho. Ficaram muito feridos. Você acha que eles desistiram de pregar o evangelho por causa disso? Não. Eles foram para Filipos. Para quê? Pregar o evangelho, continuar pregando. E eles chegam a Filipos. Eles estão ali em Filipos e são levados pelo Espírito Santo de Deus a passar por um local de oração, onde havia algumas mulheres orando. Entre elas estava Lídia. Lídia era vendedora de púrpura. Paulo e Silas pregaram o evangelho. E o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela cresce. É interessante que Lídia creu no evangelho e imediatamente uma igreja foi fundada na casa dela. Lídia ficou tão agradecida com Paulo e Silas que pediu que eles permanecessem ali na casa dela por alguns dias. Paulo e Silas concordaram. O fato é que, indo para a casa de Lídia, uma moça com um espírito de adivinhação, ela gritava dizendo
que aqueles eram homens de Deus. Paulo, percebendo que era um espírito maligno, o que ele fez? Expulsou o espírito. A questão é que aquela moça era uma escrava e alguns homens lucravam com as adivinhações que ela fazia. Ficaram furiosos com aquilo que Paulo e Silas fizeram e então foram as autoridades da cidade que mandaram prender Paulo e Silas. Você deve se lembrar da história. Paulo e Silas estavam machucados, agora presos, com os pés acorrentados a algumas madeiras ali. E o fato é que eles cantavam, louvavam a Deus. E de uma forma milagrosa, um terremoto acontece e então Paulo e Silas são libertos e os demais presos. Para encurtar a história, o carcereiro se converte, o carcereiro, ele crê em Jesus, não é? E ele é salvo pelo Senhor Jesus. E então Paulo e Silas são libertos. Para onde Paulo e Silas vão? Eles poderiam ir embora da cidade. Mas primeiro eles vão à casa de Lídia. Por isso o texto de Atos 16:40 vai dizer: eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, por que os irmãos aqui? Por que no plural? Porque a casa de Lídia agora havia se tornado uma igreja, né? Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. E eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. Paulo e Silas consideraram muito importante ir até a igreja de Filipos, na casa de Lídia, para encorajar os irmãos. Como eu disse, eles poderiam ter ido embora da cidade, mas passaram na casa de Lídia e os encorajaram. Isso aqui deve chamar a sua atenção. Como vimos, os desanimados tendem a desfalecerem diante de situações difíceis e por isso precisam de consolo. Uma segunda forma de consolá-los é encorajando-os. Vemos esta prática na vida de Paulo, especialmente em Atos 16. Como eu contei para vocês aqui de maneira resumida a história, não é? Paulo e Silas então vão para a casa de Lídia, onde estava a igreja de Filipos, para encorajar os irmãos. E eu pergunto a você, por que eles fizeram isso? Pense um pouquinho. Bom, o texto não diz por quê, mas é possível que o revés sofrido por Paulo e Silas pudesse desanimar os recém-convertidos. Diante da resistência ao evangelho pelos moradores de Filipos, os irmãos que se encontravam na casa de Lídia poderiam perder o vigor. Para que isso não acontecesse, Paulo e Silas precisavam encorajar os irmãos antes de irem embora. Vocês notam aqui a importância? Paulo e Silas, provavelmente, o texto não diz isso, mas eu posso aqui imaginar. Talvez Paulo e Silas pensaram assim. Imaginem o diálogo entre Paulo e Silas e Paulo dizendo: Silas, nós precisamos ir até a casa de Lídia, porque não sabemos se aquilo que nos aconteceu desanimou o coração deles. Afinal de contas, os nossos irmãos podem estar com medo. Eles receberam o evangelho e agora veem que nós fomos presos e podem ficar preocupados, acreditando, pensando que eles também serão presos e que o evangelho não compensa. Imagine o diálogo entre eles. Paulo e Silas então vão à casa de Lídia, onde está a igreja, e encorajam os irmãos. É muito provável que os irmãos em Filipos tenham sido encorajados com a exposição das doutrinas da graça e com as promessas do evangelho. Como Paulo encorajou aqueles irmãos? Não era dizendo para eles que eles teriam uma vitória financeira, não é dizendo para eles que aquele mal que lhes aconteceu jamais aconteceriam com eles, porque Paulo não podia prometer isso.
Não. Paulo, com toda certeza, os encorajou com a palavra de Deus, falando para eles da graça de Deus e trazendo para eles as promessas do Evangelho, mostrando para eles que a realidade que importa para nós não é a realidade presente, mas a realidade espiritual, porque a espiritual é eterna. É provável que Paulo e Silas tenham mostrado para eles o quanto Jesus havia sofrido por eles, para que eles herdassem o reino de Deus. E com toda certeza, as promessas do Evangelho de uma nova vida, de um corpo incorruptível, de uma vida de plena felicidade e alegria junto a Deus na glória. Com certeza, essas promessas encorajaram aqueles irmãos. Afinal de contas, as palavras do Senhor são espírito e vida, conforme o próprio Jesus disse em João 6,63. Irmãos, que maneira maravilhosa de consolar os desanimados. É encorajando-os com a palavra de Deus, com a graça de Deus e as promessas do Evangelho. E eu quero destacar aqui a importância que Paulo e Silas deram para isso, porque eles estavam feridos, eles haviam sido presos, eles não estavam murmurando, eles já estavam cantando hinos na cela em que estavam e não pensaram em si mesmos, no sofrimento que estavam passando, mas pensaram em primeiro lugar nos irmãos que estavam na casa de Lídia e da necessidade que eles tinham de serem encorajados. Diante disso, possamos ser imitadores de Paulo e Silas, que tenhamos sempre esse desejo e propósito no coração de encorajar os nossos irmãos, principalmente aqueles desanimados espiritualmente. E eu quero fazer para você uma pergunta nesse momento, para que você possa refletir. Como você tem encorajado os irmãos ao seu redor, principalmente os desanimados? Como você tem feito isso? Nesse tempo de pandemia, em que muitos dos nossos irmãos estão aflitos, você tem se preocupado em encorajar aqueles que estão ao seu redor? É fato que não podemos sair, estar na casa uns dos outros, não é prudente que façamos isso. Mas você tem buscado encorajar os irmãos, seja com uma mensagem de WhatsApp, seja com um telefonema. Você tem feito? Ah, isso é papel dos pastores. Não. Isso é papel de cada cristão. Pare de terceirizar aqueles mandamentos, as ordens que Deus tem para você. Você precisa encorajar. E assim, certamente, no momento necessário, você também será encorajado. Tá bom? Pense nisso. E nós vamos para o nosso terceiro tópico. Como então podemos consolar os desanimados? Confortando-os. Confortando-os. Efésios 6:22, Paulo vai dizer assim: eu estou enviando com esse objetivo, para que ele vos conforte o coração. Veja que interessante aqui. Paulo, ele envia Tíquico à igreja de Éfeso para confortar o coração daqueles irmãos. Interessante isso. Por que que Paulo envia e não vai pessoalmente? Porque Paulo estava preso, né? Não tinha como Paulo ir pessoalmente. Então ele envia Tíquico. Tíquico daria um relatório dizendo que Paulo estava bem, estava tudo bem com ele, os irmãos não precisavam ficar preocupados, e Tíquico deveria confortar o coração deles. Agora, veja comigo o que o texto da nossa lição diz. Paulo estava preso, mas não se preocupava consigo mesmo mais do que com a igreja de Jesus. Com o intuito de consolar os irmãos em Éfeso para que não desanimassem,
Paulo envia Tíquico, fiel ministro do Senhor, e Paulo o chama de fiel ministro no Senhor pelo menos 2 vezes. Efésios 6, 21, Colossenses 4, verso 7. Tíquico deveria confortar o coração dos seus conservos. Em vez de repreender os desanimados, Paulo deixa claro que devemos nos aproximar deles, dos desanimados, lhes falando com ternura. Isso aqui é muito importante, irmãos. Aquele pensamento de que os desanimados, eles precisam, na verdade, uma repreensão para que tomem jeito e se voltem para o Senhor, não é um pensamento bíblico. A Bíblia diz, e Paulo nos deixa claro aqui, que os desanimados precisam de aproximação e de palavras que sejam ditas com ternura. Devemos ensinar aos sem alma. Quem são os sem alma? São aqueles sem vigor. Devemos ensiná-los que as provações da vida ajudarão a amadurecê-los e a fortalecê-los na fé. Deus tem propósitos com essas provações. Aos que estão quase vencendo as tentações de Satanás, mas que são abatidos pela corrupção de seus corações, devemos entregar-lhes uma palavra de conforto, palavra de conforto. Isso é importante, meus irmãos. Devemos confortá-los, lembrando-lhes que não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco e assim continuará até o fim dos tempos. Ele mesmo prometeu em Mateus 28, 20. Nossa fraqueza aponta para a nossa necessidade de Cristo, pois os que se acham fortes tendem a ser autossuficientes. Dessa maneira, não olhe para os desanimados com olhar de repreensão, mas aprenda com eles a ser dependente de Jesus. Meus irmãos, recapitulando, como nós devemos consolar os desanimados? A partir de 3 ações. Através de estímulo, devemos estimular os irmãos. Segundo lugar, devemos encorajar os irmãos. Terceiro lugar, devemos confortar os irmãos. Uma última pergunta para você, uma pergunta relacionada a esta lição número 3, a esse tópico número 3. Como você poderia confortar os irmãos? De que maneira? Usando que recurso? Pense sobre isso. E eu quero trazer as aplicações práticas. E são 2 apenas, para que você possa refletir. Primeiro lugar, não aproveite do desânimo para sobrecarregar a igreja. Eu vou repetir e em seguida vou explicar. Não aproveite do desânimo para sobrecarregar a igreja. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos diferenciar o desânimo espiritual, que é causado pela falta de vigor espiritual, do desânimo causado pela dureza do coração. Porque há diferença. Paulo aqui não está falando que devemos consolar os irmãos que desanimam porque têm um coração duro. Paulo está falando que devemos consolar, estimulando, encorajando, que devemos confortar os irmãos que são desanimados espiritualmente como uma característica deles. Você pode pensar, mas pastor, como eu vou diferenciar isso? É muito fácil. Os irmãos que são desanimados espiritualmente, eles querem ser fortalecidos espiritualmente. O desejo deles é ter força, é ter vigor. Só que o tanque de combustível deles é pequenininho, então não enche fácil. Por isso eles precisam de consolo, porque enquanto eles estão usando combustível, ao mesmo tempo o tanque deles é preenchido com o consolo dos irmãos e assim eles se tornam capazes de superar as dificuldades que enfrentam. Mas existe aquele desanimado
que é um desanimado que busca na igreja uma perfeição que Deus nunca prometeu. Ele olha para a igreja e pensa assim: essa igreja não serve para mim. Ele olha para os irmãos da igreja e pensa assim: os irmãos da igreja, dessa igreja, não, esses irmãos da igreja não servem para mim, eles não são perfeitos conforme a minha expectativa. Eles olham para o pastor e pensam assim: o pastor não é perfeito como eu pensava. E então endurecem o coração e abandonam a igreja. São considerados desanimados. Mas o desânimo deles ocorreu por causa de pecado, por causa de um coração endurecido que ainda não compreendeu de forma plena a graça de Deus. Esses irmãos tendem a aproveitar desse desânimo causado por um coração duro para sobrecarregar a igreja. São irmãos que pensam assim: eu vou parar de ir à igreja, vamos ver se alguém vai me visitar. Meus irmãos, isso é desnecessário. São irmãos que não querem ser fortalecidos, que não reconhecem a sua fraqueza. Estão testando a igreja de Deus como os fariseus testaram o Senhor Jesus. Esses irmãos desanimados por causa de um coração duro não precisam de consolo, precisam de repreensão. Por isso, a primeira aplicação é essa. Devemos identificar, seja em nós, seja em nossos irmãos, qual o tipo de desânimo está imperando e então agir da forma correta. Irmãos que desejam ser fortalecidos pelo Senhor, que reconhecem a sua fraqueza, que estão buscando de alguma forma o fortalecimento de Deus para que possam prosseguir na sua caminhada, esses precisam ser consolados, meus irmãos. Mas aqueles que produziram em si um desânimo, que não é um desânimo espiritual, mas um desânimo rebelde contra Deus, esses sim precisam ser admoestados. Segunda e última aplicação: não meça os irmãos pela quantidade de consolo que aplicam à sua vida. Eu vou repetir. Não meça os irmãos pela quantidade de consolo que aplicam à sua vida. Entenda o seguinte: tudo o que aprendemos da palavra de Deus nesta lição se aplica a nós e não aos outros. Você não deve aqui pensar: poxa, essa lição se aplica muito àquele meu irmão, aquele outro meu irmão, aquele meu vizinho, aquele meu parente. Não. Quando você não aplica a palavra de Deus a você, mas aplica somente ao irmão, você está agindo de forma leviana e anticristã. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ferir. E veja, enquanto eu estou aqui trazendo a lição para os irmãos, essa mesma palavra de Deus me fere. Entendam isso. Sabe, nós aprendemos nesta lição que devemos consolar. E não aprendemos que devemos medir e dividir a igreja entre aqueles que consolam e aqueles que não consolam. Ok? Isso deve ficar bem claro. É errado, meus irmãos, considerar como melhores crentes aqueles que agem segundo as suas próprias expectativas. Sabe? Às vezes você espera que um irmão ou outro tenha uma certa atitude com relação a você. Aí o que você faz? Você passa a medir a espiritualidade desse irmão a partir da expectativa que você criou. E então você valoriza os que fazem X, mas despreza aqueles que não fazem X. Isso é um erro grave, porque todos somos pecadores e imperfeitos. Devemos avaliar e corrigir o nosso próprio coração. Quando nós estamos considerando como irmãos que merecem valorização aqueles que fazem X conforme a minha expectativa, eu apenas estou aqui
realizando um jogo de interesse, um interesse egoísta no corpo de Cristo. Porque foi Jesus que atribuiu a cada um a sua forma de ser, aquilo que ele está transformando gradativamente, a distribuição dos talentos, dos dons, tudo conforme a vontade dele. Porque o corpo de Cristo foi reunido para que cada parte do corpo não vise o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. Imagina se a sua mão visasse o interesse apenas dela. Talvez quando você tomasse banho, se recusaria a limpar certas partes do seu corpo. Graças a Deus não é assim. E não deve ser assim na Igreja de Cristo. E eu quero finalizar com o exemplo que Paulo aprendeu de Jesus. Paulo poderia ter reclamado que os irmãos em Filipos não lhe visitaram na prisão. Mas em lugar disso, ele foi à casa de Lídia para encorajar os irmãos. Entendeu aqui? Não é uma questão de quem consola mais, quem obedece mais. É uma questão de abandonar a mim mesmo e viver para Cristo. Vivendo para Cristo envolve consolando os meus irmãos desanimados. Essa deve ser a nossa atitude sempre. Que Deus possa nos abençoar com essa lição. Que Deus possa trazer ao nosso coração transformação e conformação à palavra dele, para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, grandemente. Tenho orado por vocês, pedido a Deus por todos, para que o Senhor possa proteger-nos desse tempo, de tudo o que ocorre, tá bom? E saibam que eu, Janaína e Felipe, estamos com saudade de todos e esperamos o dia que o Senhor nos permitirá estar juntos novamente. Deus abençoe a todos e até mais.